Olá, buenos dias. Me chamo Stefan e perdão pelo meu espanhol. Eu aprendi tudo na Casa de Papel, então não é um espanhol muito bom, mas eu vou tentar. Hoje falaremos, né, sobre a doença de Huntington. A doença de Huntington é uma doença hereditária que causa a morte das células do cérebro. Ela se dá início com as mudanças de humor, redução da capacidade mental, a falta de coordenação, a locomoção instável e futuramente ela pode ocasionar a demência. Ela é uma doença que começa na faixa dos 20 anos e pode acontecer até mais tarde ou também mais cedo. A doença de Huntington é uma doença autossômica dominante, ela é hereditária. Porém, 10% das pessoas que possuem a doença de Huntington desenvolveram essa doença por vias de mutação gênica, tirando, né, a hereditariedade da doença. Isso significa que, como ela é uma doença autossômica dominante, 50% a chance né, de 50% dos filhos de pais que possuem a doença também terem essa doença. Ela é uma doença que, a princípio, né, ela causa a degeneração dos núcleos lenticulares, que é basicamente essa área aqui central, que é uma área responsável pelos movimentos voluntários, né? Então, uma pessoa que acaba tendo a degeneração nesse sistema, ele acaba com perder a fala, acaba com muitos outros problemas, né? Não estou falando em espanhol, porque é muita coisa difícil. Vou tentar colocar uma legenda depois. O que acontece é o seguinte, né? A pessoa que possui esse gene ele basicamente traz a informação para a decodificação de uma proteína. E essa proteína, ela é a proteína que acaba destruindo os neurônios, né? Do sistema ali central mesmo. Então, bom, não estou falando muito espanhol, né? Mas juro que eu vou tentar colocar uma legendinha depois. Bom, o diagnóstico dessa doença é basicamente fazer um exame genético. Não tem outra forma, porque é uma doença genética, então basicamente é isso. Porém, existem muitos sintomas, por exemplo, movimentos involuntários rápidos, perda progressiva da memória, transtornos psiquiátricos, distúrbios de fala incompreensível, perda de visão periférica. Existem muitas coisas, mas o diagnóstico dessa doença é feita via exame clínico, né, genético, né, exame laboratorial genético e também esses exames clínicos, né. Hoje em dia, o tratamento, né, é uma doença que não possui cura. Porém, existem muitos remédios que podem ajudar, né, a pessoa a ter um desenvolvimento mais lento da doença. Por exemplo, o tetrabenazina, que é um medicamento, né, que vai ajudar. Como também, né, você desenvolver atividades cerebrais, né, fazer o tratamento para não ter essa perda de percepção de orientação tão grande. Hoje em dia, hoje em dia existem muitas pesquisas genéticas, né, e existem dados de que estão sendo desenvolvidos, né, pesquisas genéticas em primatas para uma terapia de silenciamento dos genes causados por essa doença. Isso é muito bom, porque a gente vai conseguir futuramente, nas gerações futuras, exterminar com essa doença, pelo fato de a gente conseguir, né, silenciar os genes que estão relacionados a ela, e esses genes não virem, né, a se desenvolverem em novas pessoas. Também, né, existem o tratamento com células-tronco, que é um tratamento bem atual, né, que é uma base de substituição de neurônios mortos através de uma injeção de células-tronco pluripotentes na área afetada, né. Que daí, ao serem estimulados corretamente, eles geram novos neurônios e podem, né, prolongar a expectativa de vida de uma pessoa com esse tipo de problema. Uma pesquisa interessante também que está acontecendo, né, é que alguns cientistas em 2017 descobriram o tratamento em ratos, né, com um modulador alostérico
negativo do receptor de glutamato metabrótrópico para reduzir o tamanho de núcleos agregados à huntingtina, que é a proteína, né, que é gerada via codificação genética, né, que acaba detonando com as nossas células cerebrais. E é muito legal porque reduziu, né, a apoptose neural e reduziu também, né, a perda, né, de tecido neural. E isso aí é muito interessante, né, porque se a gente conseguir realmente produzir esse tipo de tratamento, a gente vai conseguir fazer o tratamento em pessoas que possuem esse problema. E é basicamente isso daí. As minhas, né, as referências que eu peguei, uma é da Neurologic Clinics, né, que se chama Huntington Disease, Pathogenesis and Treatment, em inglês, né. Uma outra que eu peguei também foi da Neurotherapeutics, que é um jornal americano, né, que fala sobre isso. E da Review Neurologic, que é uma outra revista também muito interessante, né, que fala sobre neurologia. Achei bem legal colocar aí, né, as fontes. Mas é isso daí, me desculpa, não consegui falar em espanhol, meu espanhol é muito ruim e vou tentar colocar a legenda para você.